Olá, 700. Bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que todos estejam bem. Eu desejo isso toda semana, toda aula eu falo, porque é importante que vocês estejam bem, que nós estejamos bem, que a sua família esteja bem. Eu preciso dar alguns anúncios aí para você, alguns lembretes, alguns repetidos. Eu acredito que a maioria deles, até porque se eu ainda não dei, os outros professores já devem ter passado, então vamos lá, vamos por parte. Desafio aí, o primeiro é repetido, desafio de continuar na atividade, espertos, com disposição, muita energia, porque o ano está aí caminhando para o final. E é importante que você mantenha a pegada, que você não perca o time, não se desconcentre, mas que você continue aí fazendo as aulas, os exercícios propostos, os PHs, ou seja, todos os exercícios que aparecem lá como matéria que você precisa fazer e que vale ponto também, seja todos os exercícios dos PHs, do que está lá no portal. É importante que você esteja atento a isso aí. É importante também uma outra coisa que eu não falei. Se você não pegou a apostila, né, do bimestre agora, é importante que você vá lá no colégio pegar, porque sem a apostila você não consegue fazer os conteúdos, os exercícios, a matéria. Então é importante que você entre em contato com o colégio e vá lá pegar sua apostila caso você ainda não tenha feito. E também lembrando do projeto interdisciplinar. Ele vai estar acontecendo no dia 30 de setembro agora, no próximo mês, já estamos no final de agosto, então é importante que você fique atento aí. Provavelmente seu professor ou seus professores já entraram em contato com você, já deve ter direcionado você aí para essa questão, mas é importante que você fique atento a tudo isso aí, beleza? Vamos seguir a aula, nós estamos falando aí sobre direitos humanos e hoje mais uma vez a gente vai continuar falando sobre direitos humanos, porque é importante falar de direitos humanos. Eu já disse para vocês que algumas vezes nós esquecemos dos nossos direitos. Nós temos direitos, temos deveres, e os deveres, eles acabam assim, até por causa da gente mesmo, acabam se sobressaindo mais, porque a gente é meio desligado algumas vezes para o cumprimento dos deveres. E aí tem sempre alguém para nos cobrar, o que também é importante termos alguém para nos lembrar, para nos cobrar, para nos direcionar, mas é preciso também que a gente saiba dos nossos direitos enquanto cidadão, dos direitos humanos propriamente dito. É o que nós temos conversado já há algumas semanas. E eu lembro que na primeira aula nós demos a definição de direitos, né, direitos humanos, que reconhece cada ser humano, né, que pode desfrutar dos direitos humanos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo. Ou seja, nós falamos sobre isso, falamos sobre a igualdade, a fraternidade, a liberdade de expressão, o valor, o respeito ao valor da pessoa humana. Nós falamos isso logo na nossa primeira aula sobre direitos humanos. Também falamos sobre a necessidade dos direitos humanos, que é para trazer dignidade para o ser humano. Explicamos o que era necessário também. Falamos da dignidade, falamos da sociedade, enquanto sociedade, de não discriminar ninguém, não fazer acepção de pessoas, porque a nossa Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei. Falamos sobre isso, algumas abordagens bem interessantes. Caminhamos um pouco mais e falamos sobre o mundo precisa, né, dos direitos, porque nós vivemos em um mundo onde a injustiça, né, ela é muito grande. Falamos sobre
pessoas que morrem ainda hoje no mundo por fome, por sede, pessoas na nossa cidade, dentro da nossa sociedade, no nosso bairro, que ainda dormem em marquises, fica ao tempo, faça frio, faça calor, enfim, dependendo de favores para sobreviver. Quando o ideal de Deus não é esse, né? Mas é que todos nós vivêssemos com dignidade, falamos de fazermos o bem sempre que tivermos oportunidades, que a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete erro, está pecando. Falamos também que nós não devemos, a Bíblia também fala que nós devemos não se importar só com a gente mesmo, mas também se preocupar com o outro. É importante isso, nós olharmos para o outro, nós nos preocuparmos para com o outro, fazermos o bem para o outro, sempre que possível, sempre possível. Falamos sobre enxergando o outro, que nós não enxergamos o outro, nós temos dificuldades, às vezes, involuntariamente, é uma coisa que acaba acontecendo, infelizmente. A gente vê tanta tragédia, o ser humano passando por tantas coisas, que parece que as coisas ruins que o outro passa já não nos preocupa mais. A gente já fica meio que vacinado para essas coisas, quando na verdade não deveria ser assim. Nós deveríamos nos incomodar sempre que víssemos ou vemos pessoas assim, e dentro do possível, como eu disse, a gente podendo, iria abençoar, iríamos ajudar, né, as pessoas que precisam. Então nós abordamos, né, todos esses assuntos, e hoje a gente vai caminhar aí para falar sobre direitos humanos. Nunca sai da moda. Né, direitos humanos nunca sai de moda. E de moda todos vocês, todos nós entendemos, até porque o ser humano é extremamente vaidoso. Provérbios de Salomão, sábio rei Salomão, vai falar muito sobre a vaidade da vida, e ele com muita propriedade fala o seguinte: tudo é vaidade, tudo é vaidade. E por isso que vou trabalhar com vocês nessa aula sobre nunca sair de moda. Porque moda é uma palavra que você gosta. E eu estou dizendo sobre vaidade, estou falando sobre moda. E claro que você tem aí, pensando aí em roupas, investimento do modo geral, você provavelmente, por menos que você ligue, tem gente que não esquenta muito, né, com roupas disso ou daquilo, mas eu acredito que a maioria de vocês, ou a maioria de nós, se preocupa muito com aquilo que calça, com aquilo que veste. É normal, nós não queremos colocar uma roupa que não combina com a gente, ou pelo menos que a gente não gosta dela. A gente não veste roupa que a gente não gosta, a gente não compra e não coloca tênis, sandália, chinelo nos pés que a gente não gosta. Enfim, corte de cabelo para quem tem. Enfim, a gente vai, né, vocês dão aquele corte maneiro, aquela escovada no cabelo, no caso das meninas, no caso dos meninos, aquele corte moderno, porque isso é vaidade, né? Isso é vaidade. E a gente sabe que é uma coisa normal, só não pode haver o exagero, porque nada é exagerado em excesso é bom, humanamente falando. E a gente precisa, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala que nunca sai de moda, é baseado exatamente na moda. A gente vê que todo dia tem roupas diferentes sendo lançadas, calçados, seja tênis, seja sandália. Você vai hoje em lojas de roupa e de calçados, você vai hoje na segunda-feira, na terça, quando você voltar lá um dia semana que vem, provavelmente, dependendo da loja, vai ter aquele tênis que não tinha no sábado, na sexta, quando você foi. Mas a partir de terça, quarta da próxima semana, às vezes até da segunda, chega estoque novo e renovado. Caramba,
Passei aqui da última vez, não tinha aquele tênis, que onde eu estava, será? Eu não vi, caramba, aquela blusa lá, enfim. E as marcas também, das mais variadas, aquelas conhecidas, aquelas que não é muito conhecida, mas que você gosta da roupa, compra, experimenta, vê se é legal e passa a gostar, enfim. Moda, vaidade, é esse negócio aí. E quando a gente fala de direitos humanos, nós devemos estar atentos, por quê? Porque nunca vai sair de moda os direitos humanos. Por quê? Coisas que nós adquirimos, direitos, estou falando de direito. E às vezes a nossa preocupação só com a gente esquece de validar o direito dos outros. Porque não diz aqui direito do Isaías, do Jeremias, do João, da Maria, do Pedro, da Stephanie, da Josiane, do Marcelo, enfim. Diz direitos humanos. Olha que legal. E quando a gente fala de direitos humanos, está falando de quem? Todo mundo. 100% do globo terrestre, dos seres humanos que habitam na Terra, tem direitos humanos. Por que então que para alguns funcionam e para outros não? Eu não vou entrar no mérito da questão, e eu acho que eu já disse isso, no sentido de, fulano merece. Porque se a gente fosse ver pela ótica de Deus, ninguém merecia. Mas vamos deixar aquelas coisas de que a pessoa está na rua porque ela quer, esquece isso. Pode ter gente que está na rua, embora eu creio que ninguém está na rua porque quer, algum motivo houve, mas a grande verdade é que os direitos humanos cobre ou deveria cobrir, ou seja, se preocupar até com essas pessoas. Suponhamos que estão na rua porque quer. Está na rua porque quer. Mas como cidadãos, como pessoas conscientes, como ser humano, o nosso coração precisa doer quando a gente vê uma situação dela. Porque se tirar alguns do seu direito, você vai quicar. Imagina você, 7º ano, daqui a pouco, você se imagina que os seus pais, dá um exemplo aqui dos seus pais, iriam falar para você o seguinte, a partir de agora você vai ter que trabalhar, a gente não faz mais nada por você, esse ano a gente ainda vai levar, mas ano que vem você tem que arrumar um trabalho, você tem que estudar, você tem que pagar pelo lugar onde você mora e pela comida que você come. Seu olho ficaria regalado, você ia franzir a sobrancelha e ia pensar, surtou. Meu pai surtou, minha mãe surtou, mas como é isso? Da minha idade, onde eu vou arrumar trabalho? Porque você entende, e é isso mesmo, que sendo de menor, os seus direitos da guarda dos seus pais, do cuidado sobre você, da sua alimentação, da sua educação, de uma boa moradia, ainda são responsabilidade deles. Direitos humanos. Percebe? Porque você ainda é de menor. Você ainda não tem condições de se bancar. E talvez alguns, e eu tô rindo aqui porque, alguns quando fizerem a maioridade também não vai arrumar trabalho ainda, talvez. Tomara que sim. Mas por quê? Porque vai depender de muita coisa. E talvez, provavelmente, eu falei talvez, mas provavelmente, os seus pais ainda pagarão a sua faculdade. Sim. Você vai entrar aí talvez com 18, 19, 20 anos para uma faculdade. E os seus pais talvez não tenham emprego, tomara que sim, mas talvez o seu pai e a sua mãe ainda vão custear você, vão investir em você ainda depois de maior. Porque é assim que os pais fazem. Pais fazem isso, suam muito para conseguir direcionar o filho ou os filhos até quando pode.
Isso é normal. Recebeu mesmo depois dos direitos, que já é de maior. Mas vai continuar te dando. E se talvez você arrumar um trabalho que não ganha tão bem, não vai falar assim, ó, eu pago a metade, eu pago 60%, eu pago 70%, você paga o restante. Mas voltando aqui um pouquinho, a nossa preocupação, às vezes, é só com aquilo que nos pertence. Os direitos humanos, desculpa, tira de nós essa preocupação tão voltada para o eu. Os direitos humanos nos faz lembrar que o outro é tão importante quanto. Ou seja, aquilo que eu tenho, eu preciso querer e, dentro do possível, me esforçar para que o outro tenha. Fato. Até porque, quanto menos pessoas desfavorecidas, quanto menos pessoas nas ruas que dependem de alguém, isso também ajuda a manter uma ordem, a diminuir a violência. É ou não é? Sim. Porque, vou citar um exemplo aqui. Talvez no seu bairro, tomara que não aconteça. Como no meu, onde eu moro, também não vejo. Mas acontece que pessoas que vivem na rua e que fazem uso de drogas, algumas ficam violentas, porque perdem a noção. E aí, quando o cérebro não está oxigenado, como o seu, como o meu, pensando, refletindo direito, por causa do uso da droga que essas pessoas fazem, elas perdem o controle e elas podem agredir alguém, porque às vezes vai pedir dinheiro, alguma coisa assim, a pessoa não tem, e aí elas viram violentas, elas ficam violentas. E às vezes a pessoa, às vezes elas nem pedem, elas vêm para tomar. Então, se nós pararmos para pensar na realidade que nós temos hoje, e se a gente continuar pensando que cada esforço que a gente vai fazendo em prol do outro, em favor do outro, é uma pessoa a menos que vai estar na rua, é um risco a menos. O que acontece? Hoje, quando quando nós passamos perto de alguma pessoa, digamos, diferente da gente, pessoa de rua, ela nos causa algumas impressões não muito boas. O cheiro que elas exalam, por quê? Porque não trocam de roupa, não tem roupa para trocar. São sempre as mesmas roupas, não tomam banho porque não tem lugar para tomar banho. Andam sujos, descalços, enfim. Como eu disse, drogadas, com fome e várias outras coisas. Dorme nas marquises, com sol, com frio, com chuva ou não chuva. Mas é isso que acontece. E a gente não gosta muito, vamos ser sinceros, a gente não gosta muito de passar perto dessas pessoas, a gente evita. É uma coisa natural que acontece com qualquer um. Certo? Por quê? Porque a gente sabe que não é normal, a gente repele automaticamente. E não é proposital. Já é uma autodefesa, e quando a gente já enxerga uma pessoa dessa, a gente já dá aquela travada. Se ela vem na nossa direção na mesma calçada, a gente, dependendo da quantidade de pessoas que tem na calçada, a gente já fica meio desconfiado, talvez que atravessar para o outro lado. Verdade? Verdade. E aí os direitos humanos, ele vem na contramão porque ele vai contra tudo isso. E aí você pode pensar, mas os homens, quando eu digo os homens são as pessoas, acabam não cuidando. Mas isso acontece, sim, mas não invalida os direitos humanos. Não invalida. E aí você que conhece seus direitos, você que é inteligente, você que, perdão aí pela mexidinha na câmera, você que sabe como deve fazer, é interessante você estar atento a essas necessidades, porque uma hora ou outra você pode ajudar.
Como você tem os seus direitos, eu disse, o outro também tem. Só que a insensibilidade hoje tem nos levado a perder o foco da necessidade do outro. Como eu disse, parece que os direitos humanos vale mais para uns ou para outros. Perdão, vale mais não. Vale só para alguns. E me preocupa, e eu acho que eu já falei isso para vocês, e eu falei a palavra insensibilidade, né? Que parece que as outras pessoas são os ETs nesse mundo e nós somos os perfeitos. Digamos assim, uma linguagem de cinema. Os ETs. Eles não pertencem a nós. Eles vieram de outra galáxia, de outro mundo ou de outros mundos e estão aqui. A gente tem que dar um jeito de eliminar esse negócio tudo. Mas é assim que funciona o que deve funcionar? Não, não deve. Quer ver um fato? Só um exemplo. Nessa pandemia, nós, graças a Deus, nos recolhemos. Nós podemos estar na nossa casa, só saímos para fazer o essencial. Seus pais, se trabalham fora, saíram para trabalhar e voltaram. Né? Ou seja, a vida de certa forma seguiu. Mas dentro daquilo que foi passado, do medo, do receio, do susto, da preocupação, dentro do possível, as pessoas foram ficando dentro de casa. Mas aí o que não quer calar é e as pessoas que não tinham aonde morar? Foram morar em algum lugar? Não, elas continuaram nas ruas. O que fizeram com essas pessoas que moravam na rua? Continuaram lá. Foram para onde? Talvez você fale assim, pô, fulano que ficava aqui não fica mais. Para onde foi? A gente não sabe. Sabe por quê? Porque comércio fechado. Então as pessoas dependem de quê? De comidas que são jogadas fora para eles comerem. Olha isso. Uma situação triste, dolorosa, mas é a realidade. Infelizmente. Lugares onde ficam essas pessoas perambulando pelas ruas, à noite ficam em algum canto, e elas precisam comer, mas se os próprios lugares de lanche, se os restaurantes estavam fechados, talvez você não tenha visto eles por aí por isso. Foram buscar alguns outros lugares. Mas vão aparecer, ou vão aparecer outros, infelizmente. Entendeu? As pessoas que dormem em marquise continuam morando nas marquises. As pessoas que não estavam tomando banho continuam sem tomar banho. A pessoa que não trocava de roupa continua sem trocar de roupa. Por quê? Porque elas já não tinham para onde ir. A pandemia não resolveu o problema delas. Você percebe? Enquanto eu e você e o que eu estou dizendo não está errado, não. Não, você pode estar achando que, não, eu até agi de um modo um pouco diferente do habitual, mas isso é uma outra história. Mas, trazendo aqui, generalizando, nós nos protegemos, nós nos precavemos, nós tomamos cuidado. Ficamos dentro de casa, enfim, o colégio está sem aula. Talvez se você estava fazendo o curso também não estava tendo aula. Enfim, pessoas trabalhavam fora, dependendo do emprego, passaram a trabalhar em casa. Mas e esses que eu falei? Que já estavam por aí, continuaram por aí. Então, os direitos humanos, ele vem na contramão dessas situações confortáveis para alguns, desconfortável para outras, mostrando para a gente o seguinte, ó. E aí? Por isso é importante que você conheça os seus direitos. Porque conhecendo os seus direitos, são o mesmo dos outros, você também vai conhecer o dos outros.
e podendo, faça alguma coisa. Porque a gente pega algumas coisas pra gente, a gente toma aquilo ali, isso aqui é meu. A gente acaba não compartilhando. Pensa no saber, no ensino. Você imagina se as pessoas que sabem mais do que a gente um pouco falassem assim: eu não vou mais ensinar mais nada a ninguém porque não quero. Seria obrigado a ensinar? Não, não seria. E aí, nós ficaríamos no prejuízo, né? Dentro, claro, da área de cada um, mas ficaríamos, né, numa situação complicada se as pessoas que ensinam parassem. Eu não vou mais ensinar, pronto, acabou. É problema agora de cada um. Se é um negócio sem lógica, mas e desumano não querer compartilhar o aprendizado, o ensino. E aí a gente pensa também que os direitos humanos traz para nós uma palavra muito legal, que eu já usei para vocês, já falei, eu acredito que eu já falei sobre isso, que é baseado lá em João, no capítulo 10, versículo 10, que Deus veio para nos dar vida e vida em abundância, vida com qualidade. A palavra qualidade é uma coisa muito bacana que eu sei que você conhece muito bem. Pensa aí na comida que você come, ela tem qualidade. Pensa nas roupas que você veste, tem qualidade. É ou não é? Pensa nos tênis, nas sandálias que vocês calçam, tem qualidade. De um modo em geral, a sua vida ela tem uma qualidade. Tem uma qualidade. Você pensa aí em um final de semana aonde você chegou sexta-feira, aí você já está se programando, está tudo funcionando bem, pá, você está cansado, está estressado, estudou muito, já vem nessa batida há um tempo, tem um tempo que você não sai e você fala para o seu pai e sua mãe: poxa, vamos dar uma saidinha no sábado. Suponhamos que tudo esteja funcionando normal. Vamos tirar agora dessa pandemia aí. Aí o seu pai e a sua mãe, que também trabalham a semana toda, ué, você tem razão, sim. Sábado eles vão dar uma volta, vão dar uma esticada aí até na praia, a gente come por lá mesmo. Olha que coisa boa. Vai chegar no sábado pela manhã. Sábado pela manhã, então chega. E aí vocês juntam lá. De repente leva já um suco preparado, um lanchezinho, um pãozinho, uma fruta. Entra no carro, confortavelmente. Dependendo do calor, liga-se o ar-condicionado e vai, ou melhor, vão à praia, você e sua família. Poxa, isso é muito bom. Isso não é bom. Isso é excelente. E deve fazer mesmo, podendo, deve fazer, precisa fazer, o ser humano precisa. Se alivia, a gente descansa, a gente relaxa, mas pensa em pessoas que têm os mesmos direitos que você, que eu, e que não podem fazer. A gente não vai deixar de fazer, né? Porque graças a Deus nós temos condições de fazê-lo. De repente, até te pegar um ônibus, não tem carro, pega um ônibus e vai. Enfrenta o trampo na hora de voltar, mas vamos para diversão, show. Mas direitos humanos quer também que outras pessoas tenham isso. Se chama qualidade de vida. Então, os direitos humanos, ele vem trazendo sobre a humanidade todo esse contexto de qualidade, de melhoria de vida. Infelizmente, a insensibilidade, o egoísmo, a pouca ou nenhuma preocupação com o próximo levam as pessoas a não ligarem. Alguns não ligam a mínima. E outros, às vezes, não é que não ligam, mas acaba, como eu disse, vendo tanta tragédia, tanta desgraça, que parece que isso é uma coisa comum quando não é. E a falta de interesse para com o próximo
leva a uma outra situação complicada, que é a falta de amor. Porque se eu não tenho interesse pelo outro, ou se a gente, melhor dizendo, não tem interesse pelo outro, a gente pode estar descaracterizando, podemos não, estamos descaracterizando, perdão, o maior mandamento de todos. Primeiro amar a Deus e depois amar ao próximo. E essa palavra amor, ela faz todo sentido quando ela é praticada. E deixa de fazer todo sentido quando ela não é praticada. Vou ler um texto com você aqui, muito bacana, para a gente poder comentar um pouquinho mais sobre amor. O amor é muito mais do que aquilo que nós pensamos. O amor, ele é o sentido da vida. E o texto que eu vou ler para você que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 3 e 4, e você deve ler todo o capítulo 13, que fala exatamente sobre a excelência do amor. Mas eu quero ler com você 2 versículos do capítulo 13, de 1 aos Coríntios, versículos 3 e 4. Olha só o que diz. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Olha, quando a gente lê textos como esse, a gente não precisa pensar muito para ver que tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Sério. Porque às vezes, e assim, fazer o bem para as pessoas é legal, mas é preciso fazer querendo fazer. Por isso que diz. Ainda, inclusive se até queimasse o seu corpo, mandasse alguém te queimar e você morresse queimado e não amasse, não vale nada. Seria um sacrifício inútil. Porque você não está provido, não você naturalmente, mas as pessoas que fizessem isso, e que eu nem acredito que façam, mas não teria nenhum sentido, porque fez para mostrar aos outros, para aparecer. A Bíblia fala o seguinte, que uma mão sua não saiba o que fez a outra. A ideia é não sair por aí querendo passar uma imagem de ser muito bom. Não é essa a ideia, muito pelo contrário, é fazer as coisas sem se preocupar se alguém vai ver ou não. Por quê? Porque aquele que tem que ver, aquele que tem que enxergar, e aquele que vê, enxerga, avalia o meu, o seu coração, ele já está vendo, que é Deus. Sério. Então a gente precisa, de alguma maneira, buscar um interesse maior pelo outro. Mas isso só vai acontecer, primeiramente, quando nós reconhecermos que somos extremamente importantes para Deus. Deus nos ama, Deus cuida da gente. Graças a Deus que nós temos uma família bacana, somos cuidados, temos o privilégio de ter coisas que muitos não têm. Ainda, infelizmente, uma casa própria, um carro, ou mesmo que seja uma casa alugada, mas com condições de pagar, uma boa alimentação dentro daquilo que a gente pode, passeio, enfim, um colégio particular para estudar, isso é muito legal. Mas esses direitos reconhecidos por nós, eles precisam também chegar até os outros, porque senão não faz sentido. Porque senão não adianta, porque senão não nos faz iguais ao outro. Por isso que direitos humanos diz, reconhece que cada ser humano pode desfrutar dos direitos, né, sem nenhuma distinção. E fala que resguarda a solidariedade, a igualdade, a fraternidade,
a liberdade, a dignidade da pessoa humana. Olha só quantas coisas bacanas os direitos humanos tá. Percebeu? Viu? Então, é muito legal. E precisamos sempre estar atento aos valores, porque são os valores ensinados e que nós aprendemos e que eles precisam ser praticados. E nós precisamos fazer com que o essencial sobressaia mais em nós. Aquilo que verdadeiramente vale a pena e compensa ser feito. Valeu, tchauzinho, até a próxima.